Tem algum conselho pra se preparar para próximas vidas? Cara, isso é muito legal. Eu tava dando uma entrevista com o Ambu, conversando com o Ambu, do Ambu Play, né? Que é um puta cara show de bola, né? Eu falei, eu vou foder o Rodrigo na próxima vida. Como assim? Eu falei, o Rodrigo me fudeu nessa, eu vou foder ele na próxima. Por quê? Vamos lá. O que você quer ser na sua próxima vida? O que você quer deixar nesta vida pro Vilela da próxima encarnação? É que eu não acredito em... Vamos pensar. O Vilela, ele tem consciências que transitaram ao longo de muitas e muitas vidas. Uma das últimas das 8 consciências do corpo, das percepções que você tem, seria realmente a sua consciência relacionada ao princípio kármico. Ela que vai ser resgatada, vai ter todas as características, isso é um conceito budista, tá? Do budismo tibetano tem isso daí. Então, a última consciência vai ser armazenado todos os seus traumas, fobias, medos, tudo aquilo que gerou o eu do Vilela, sua existência. E ela é passada por uma próxima vida. Então, por exemplo, tem pessoas que têm medo de dirigir, tem pessoas que têm medo de fogo, tem pessoas que têm medo de avião, tem essas fobias que você fala, ok, pode ser dessa vida, mas como o cara teve esse choque do medo? Às vezes é de uma vida passada, de uma consciência passada. Quando eu nasci, minha consciência se fez presente nesta vida, eu comecei a ver coisas, comecei a sentir coisas, comecei a criar um mundo espiritual ao meu redor que eu não sabia o que era. Mas de onde veio isso? Por que eu nasci com isso? Por que eu nasci uma pessoa sem ter esse acesso à espiritualidade? O Rodrigo, na vida passada, minha consciência, ele começou a abrir as oportunidades, as possibilidades para aquela consciência começar a vislumbrar o mundo espiritual. Entendeu esse raciocínio? Entendi. A vida, cara, vamos supor, nós temos 100 anos de idade. 100 anos você morre. Ao longo de toda a sua vida, você vai relembrar muita coisa que foi de vidas passadas. Mas o quanto você vai fazer por você nesta vida? Quanto você vai aprender? Quantas vezes você acha que foi o Vilela em vidas passadas? Quantas vezes um engenheiro foi engenheiro em vidas passadas? Para o Neymar ser um excelente jogador de futebol hoje, quantas vezes ele nasceu chutando uma bola? Existem habilidades e capacidades que a pessoa nasce que você fala, cara, ele não é humano. Como é que o cara consegue fazer esse tipo de coisa? É porque ele já traz isso, essas habilidades de diversas e diversas consciências anteriores. É o conceito de ideia inata do espiritismo. Ele vai sendo... Mas aí ele é como se fosse fazer uma... um exercício intelectual com você? Você sabe que eu acredito nessas coisas, né? Eu acredito em encarnação. Mas você não acha que é arrogante a gente acreditar em encarnação? Por quê? Eu acho Porque, cara, não, eu não acredito, mas só queria saber. Por que a gente tem que manter... Por que seria natural a gente manter a consciência e renascer? Eu acho que é arrogante pra caralho isso, cara. Eu acho que é divertido porque você te dá mais uma oportunidade pra existir. Então, mas isso é arrogância. Por que você quer ter essa oportunidade? Por que eu não posso ver uma vida divertida a não ser longe de um princípio de achar uma arrogância? Por que o Rodrigo da próxima vida não pode ser um cara mais Cachorrinho tranquilo? reencarna? Sim, dentro do conceito budista, sim. Reencarna? Do budismo, sim. Tá. Lesmas também reencarnam? Sim. Mosquitos? Tudo que tem consciência... Mas lesma tem consciência? Teoricamente, ele possui uma consciência, assim como a existência de todos os reinos. Uma pedra é uma consciência adormecida. Os não, vegetais, eu entendo. É o conceito de plantas... metempsicose. Eu entendo. Mas, tipo, a grande situação é, cara, eu acho muito arrogante a gente... De novo, eu acredito em reencarnação. Beleza? Mas eu acho que é muito arrogante a gente acreditar em reencarnação. Porque, tipo, mano, por que eu sou especial e tenho que ficar depois da morte? Por que não pode ser só morreu e acabou? Eu acho que se um lama, um representante do budismo tivesse aqui, ele ia falar, divirta-se. Nasça de novo e continue existindo. É divertido. Nasça pra comer uma pizza de chocolate de novo. Renasça pra ter uma possibilidade. Eu discordo dos dois, na verdade. Opa! O quê? Pôs o pau na mesa. Vamos lá. Só pra esclarecer, eu e o Rodrigo, nós somos praticantes do budismo tibetano, mas a minha professora é diferente da dele, né? Então, eu não tô entendendo esse negócio da arrogância, porque... É o apego à existência. Na Por que eu verdade, tenho que existir constantemente? Porque, não é assim, arrogância, é o apego. Na verdade, a ideia, o que eu falaria, né? Porque a pergunta do menino foi a seguinte:
o que a gente tem que fazer, não foi isso? Como que é? Para ter uma próxima existência, uma próxima reencarnação. Ele falou, tem algum conselho pra se preparar para as próximas vidas? Aí, longe de mim querer ficar dando ensinamento aqui, porque a minha professora é super brava, ela não deixa a gente ficar mencionando, ficar falando assim, eu até evito, né? Mas timidamente peço licença pra falar o seguinte. Vão se foder os dois. Seus merda. Peço timidamente licença pra ela. Ela não vai ver, né, Cagou esse pra nós. podcast. É. Cagou pra nós. Mas em respeito, né, peço licença aos meus professores e falo que se tem uma coisa de acordo com a minha religião que fala para a gente se preparar para nossa próxima vida é praticar a virtude. Só. Não importa se você é um engenheiro, se você é um padeiro, se você... Sei lá, você pode ser o que você quiser. Se você... Pratique a virtude? Pratique a virtude. Quais virtudes são as mais importantes? Compaixão, gentileza, generosidade. Devem ter outras também igualmente importantes, né? Mas aqui a minha professora, ela costuma enfatizar bastante essa. E... Então, porque o objetivo, no final das contas, aí a gente vai cair naquela coisa do ego e tal, né? E aí vai dar outro podcast, viu? Não vou nem entrar nesse mérito, né? Porque o objetivo final acaba sendo diferente, né? Porque o objetivo é a gente se desfazer do nosso ego dentro do budismo de maneira geral, né? Sim. E porque quando a gente se desfaz do ego, aí que a gente percebe a nossa verdadeira natureza, que é Buda, né? Então, de acordo com o que me foi ensinado, de uma maneira bem superficial e bem simples falando, tudo depende da sua intenção, né, que você tem, ou das virtudes que você cultiva dentro de si. Então, é isso. Mas aí a gente entra na questão da arrogância. Aí essa questão da arrogância, eu fiquei pensando assim, quando você falava, se a gente for pensar desse jeito... Eu acho que não é uma questão de arrogância só em relação à reencarnação, da gente... Eu acho que... Existir mais de uma vez. Eu acho que a arrogância do ser humano, inclusive, ficar tentando... Aí eu não tô nem falando mais assim como budista, agora eu tô falando como cientista da religião, né? Não seria também arrogância o ser humano tentar definir Deus ou definir... experiências metafísicas, né? Eu super concordo com você. Sabe por quê? Desculpa te interromper, fala. Não, mas é isso. É que no final das contas, eu acho que assim, independente de ser... É que são coisas assim que eu acho que elas seguem caminhos diferentes, né? Eu acho arrogante, mas não, eu acho que arrogante talvez não seja a palavra correta. Eu acho que seria a presunção. Eu tenho um pensamento que é assim, a gente tem, por exemplo, dentro do The Civitate Dei, a gente tem um livro, esqueci como que é o Pseudomonarchia Demonorum. Porra, meu! Pseudomonarquia, ele é o quê? O esforço de um camarada para descrever qual é a hierarquia do inferno. Então, e ele saiu dessa vontade porque já tinha um esforço para definir a hierarquia angelical. Então você tem lá os 3 anéis, cada um com 3 tipos de anjo, que tem as potestades, tal lá. E aí o cara espelhou isso para baixo e falou assim, a pseudomonarquia demoníaca. Da onde saiu isso? Aí eu acho que entra nessa presunção. Da onde o cara tirou essa experiência? Não, assim como muitas outras coisas, né? Dentro dos estudos de religião, assim, mas aí a gente vai entrar em mitologia, tal, né? A própria teologia. E eu acho que o ser humano, ele tem uma necessidade de, talvez... Eu tô falando, assim, sobre o viés totalmente científico, né? Não tô nem... Eu tô ignorando totalmente a parte espiritual.
Mas o ser humano, ele tem essa necessidade, né, de crer em algo, talvez. Por que eu tô falando isso? Porque eu já tive experiência de falar com as pessoas. Eu, como teóloga, eu gosto de perguntar qual que é a sua religião e no que você acredita. Eu gosto de ter essa conversa com as pessoas para tentar entender como é que a cabeça delas funciona. E aí, uma vez eu estava conversando com uma amiga minha e ela me perguntou assim: você acredita em Deus? E eu virei para ela e falei assim: olha, depende da sua definição de Deus. Se for assim, nessa ideia geral que as pessoas têm de Deus, tal, eu não acredito. Ah, significa então que você é ateia? Aí eu falei que não. Aí eu tive que explicar toda a noção do não teísmo dentro do budismo, coisa e tal. Mas aí ela virou pra mim e falou assim: não te incomoda? Ela falou assim: eu também não acredito. Aí ela fez uma pausa. Mas não te... Ela continuou. Não te incomoda não saber que existe algo do lado de lá? E eu falei: não. A gente, às vezes... Isso é uma coisa muito pessoal, né? Às vezes as pessoas, elas acreditam em alguma coisa porque elas precisam acreditar naquilo, porque se elas não tiverem... O vazio mata. O vazio incomoda, né? Então, tipo assim... É que o budismo, ele trabalha com essa ideia, né, de se existe algo ou não, né, se eu tô falando assim, ele não é agnóstico, tá? Não é uma religião agnóstica. O que eu tô querendo dizer com isso? Que ele não se importa se Deus existe ou não, não é bem isso, né? É que é uma religião que simplesmente não se tem essa noção de Deus, não trabalha-se essa ideia de Deus, né? É totalmente irrelevante, porque o objetivo não é esse, o objetivo é outro. Agora, se você colocar para uma pessoa que essa existência seja a base de crença dela e você tira isso dela, ela fica incomodada e não sabe fica o que fazer. E não sabe o que fazer. Então, mas né? aí tem a ver com uma necessidade nossa, Sim, né? E aí Nietzsche vai estar certo, porque no final das contas é a gente que criou Deus. E aí eu volto nessa ideia que você falou da arrogância, né? Assim, Olha o macaco mexendo. É o Rodrigo, né? Eu? E aí a gente entra, né, volta de novo nessa ideia da arrogância. Eu acho que não é nem questão de arrogância, eu acho que depende do ponto de vista, porque para algumas pessoas pode ser até necessidade. E aí eu não chamaria de arrogância, eu chamaria de presunção, talvez, né? Mas aí eu até colocaria assim, uma presunção inocente, que é aquela pessoa que tem a necessidade, né, porque ela precisa de acreditar naquilo, né, e uma presunção um pouco arrogante. Um pouco arrogante, né. É óbvio que é isso porque eu sou importante. Porque eu quero que seja, porque eu quero ser. né. Entendi. Né? Bom, de qualquer maneira, a resposta para o menino é: observe suas habilidades, suas capacidades, explore isso ao máximo. E pratique a virtude. E pratique a virtude. Praticar a virtude serve para muita coisa. Pratiquem a virtude. Virtudes, né? As ações negativas do corpo, como a gente tinha falado. Roubar é uma delas. Má conduta sexual é uma delas. Ações negativas da fala: mentir, calúnia, fala rude, fofoca. Mas aí você trata a virtude como defeito? Não, você vai olhar isso e explorar virtudes dentro disso. Você vai anular isso e vai gerar virtudes sobre isso. Ações negativas da mente: cobiça, má vontade, visões errôneas,